Seguimos terceira e última parte da aula de Segundo Reinado, parte 2, Economia, Política Econômica e outras cositas más. Na verdade, essa parte da aula, essa terceira parte da aula, eu vou falar sobre alguns temas que eu deveria ter falado na aula de Sociedade e Política, só que eu esqueci, na verdade, né? Então, vou trazer aqui, que são pontos importantes, porque já caíram no Enem, em algumas coisas, em algumas questões anteriores. É por isso que é importante fazer exercício, porque eu preparei a aula e depois eu fui ver os exercícios lá e tinham essas coisas que eu não tinha abordado na aula, eu esqueci, abordei 1 milhão de outras coisas, mas tinha vários exercícios reiterados perguntando sobre isso, então a gente vai falar disso. Muito bem, a gente vai falar sobre o nacionalismo do século XIX brasileiro, a criação, a tentativa, o esforço de Dom Pedro II e da coroa e do Estado imperial de se criar uma identidade nacional brasileira, porque o Brasil ele não tinha uma identidade nacional. O Brasil ele era aquele negócio ali que eram os portugueses, e eram os índios, e eram os escravos africanos, só que os escravos africanos não eram gente, e os brasileiros eram descendentes de escravos, e era tudo muito separado, porque cada região, cada província tinha a sua história, tinha as suas revoltas, tinha as suas reivindicações, os seus costumes e tal. Não existia uma unidade identitária, né? Não existia um sentimento de nação, um sentimento de país, um sentimento de Brasil, né? Como um todo, como nação. E aí, é aí que entra Dom Pedro II e a coroa para tentar fazer esse esforço para criar uma identidade nacional brasileira, para criar símbolos nacionais como bandeiras nacionais imperiais e roupinhas verde e amarela, bandeiras verde e amarela, hinos, né? Hino da bandeira, hino da pátria, hino da não sei o quê, para fingir que o Brasil tem um passado originário digno, né? Que tinha uma identidade nacional digna, que tem uma história digna aí de ser louvada, para criar essa identidade nacional, para criar esse sentimento de país e esse sentimento de nação, né? E aí, lembrando que no século XIX, ali, a partir principalmente da segunda metade do século XIX, o período histórico do romantismo no Brasil, né? Na literatura, né? Então, os romances românticos, né? Aquela brisa de... Ai, gente, fala um exemplo de romance aí, do período do romantismo, da literatura. Eu não sei se vocês leram Tio, esses romances, Machado de Assis, mas Machado de Assis já é realismo, né? Machado de Assis não é mais romantismo, é realismo. Mas é um pouquinho antes do Machado de Assis, onde tinham histórias como Iracema, histórias como O Guarani, o poema do Ijuca Pirama, que são poemas aqui que eles remetem a mitos indígenas de origem. Eles colocam o indígena como heróis nacionais, como figuras históricas a serem louvadas na história nacional, para tentar criar uma história fictícia de passado, de paz e harmonia entre os povos europeus e os povos indígenas, para tentar criar essa sensação de unidade no país, né? E veja bem, eles escolheram o índio para ser o herói brasileiro, porque o índio remete às origens, os povos originários brasileiros, as populações que estavam aqui antes dos portugueses chegarem, né? Eles são colocados como valentes, como heróis, como assim, para ser resgatado um mito de origem do país completamente fictício, porque eles tentam esconder o passado de genocídio, escravização e extermínio dos indígenas, que na verdade foi o que aconteceu. Só que não pegava muito bem, né, começar a tentar escrever uma história do país e criar uma identidade nacional em cima de genocídio e de extermínio e de escravização, né? Não pegava muito bem, então eles queriam criar essa imagem de identidade nacional, criar esse sentimento de identidade nacional, então eles elegeram o índio como herói nacional, inventaram um monte de história. Iracema é a história da Virgem dos Lábios de Mel, da Índia perfeita, que se casa com um português perfeito, e eles têm um filho, que é o Moacir, que é o primeiro brasileiro, que é o filho do índio com o português, dessa mistura que foi pacífica e harmônica e amorosa, e esse encontro maravilhoso, né, que foi o português com o indígena e da onde surgiu o Brasil, né?
E percebam também que eles não falam nada dos africanos, porque os africanos são escravos ainda, né? Então, eles nem tocam nesse assunto da escravidão e dos africanos para esconder o presente da escravização. Eles constroem uma imagem fictícia, heróica do índio para esconder um passado de genocídio e criar um mito de origem digno, né? E escondem a presença do africano na história para esconder o presente, certo? Para esconder o passado e esconder o presente. Eles querem, né, se desvincular da coroa portuguesa, se desvincular de genocídio indígena, desvincular da escravização, né, e criar uma identidade nacional. Aqui está o Dom Pedro II com roupinhas imperiais verde e amarelas, né, tá com essa roupa, sei lá que porra que é, camurça, sei lá, mas ele tá todo imperador, ele tem o trono de ouro e não sei o quê, mas vejam bem que as roupas dele são verde e amarelas, tem essa identidade nacional, a coroa aqui verde e amarela, né, tudo verde e amarelo, tudo muito lindo para criar essa sensação de unidade nacional, de nacionalidade brasileira mesmo, né? E aqui temos um quadro da Iracema, né? Iracema, aquela a Índia, virgem de lábios de mel. Iracema também, se vocês perceberem, é um anagrama para América, né? Anagrama, se eu não estiver enganado, é quando você muda as letras de uma palavra e forma uma outra palavra com as mesmas letras, né? Se você reorganizar as letras, da palavra Iracema, do nome Iracema, você monta América. E isso significaria que a Iracema representa a origem da América, né? Da América como novo mundo, da América como Brasil, um mito de origem indígena, do índio romantizado, que se apaixona pelo português e que daí surge os brasileiros de fato, né? Vamos ver que eu ouvi uma coisa. Deve ser por isso que não acerta. Todos os Nicolas Cagezinho. Moleque, todos os Nicolas Cagezinho. Eu adoro essa expressão. E aí, uma última coisa que eu não falei na aula passada, então, para deixar o registro aqui, não podemos deixar de fazer, é a Revolução Praieira, que foi uma revolta que aconteceu em 1848 no Recife, em Pernambuco, que ela não é uma revolta regencial, porque a regência já tinha acabado. A regência vai até 1840, 1841, e a Revolução Praieira ela acontece depois. Ela já acontece no segundo reinado, mas ela acontece na primeira fase do segundo reinado, naquela fase que Dom Pedro II ainda é um garoto. Dom Pedro II foi coroado com 14 anos, em 1841, então aí ele tem 7 anos a mais, ele tem 21 anos, ele está ainda na estabilização ali do seu governo, na estabilização política institucional, na primeira fase ali do parlamentarismo às avessas, do controle territorial dos partidos liberal e conservador que a gente viu na aula passada. Mas essa Revolução Praieira, ela é uma revolta, né, que acontece, que tem tudo a ver com as revoltas imperiais, com as revoltas regenciais, desculpa, porque ela foi uma revolta liberal contra a centralização do poder do governo central do Rio de Janeiro, certo? Ela foi também uma revolta que aconteceu nesse ano de 1848, lembre-se que esse ano é um ano importante também, porque está rolando um monte de revoluções liberais na Europa, chamada Primavera dos Povos, de reivindicação de direitos, de reivindicação de mudanças na sociedade, que tinham a sociedade depois de Napoleão, que estava esse regresso de novo, uma tentativa de tomada do poder dos reis, que se voltaram ao trono lá. Essa Primavera dos Povos foi uma onda revolucionária ali, iluminista, uma onda revolucionária liberal, que varreu a Europa, né? E chega no Brasil, as influências chegam no Brasil, principalmente através dos jovens que vão para a Europa estudar, né? Principalmente em Coimbra, estudar direito ou medicina. E aí ela é uma revolta que ela traz uma crítica social e algumas ideias socialistas, porque alguns dos revoltosos ali,
eles criticavam muito a concentração de terras e o monopólio do comércio feito pelo Estado e por portugueses, e alguns defendiam também o fim do voto censitário, que seria um protótipo de sufrágio universal. Mas ela não foi uma revolta socialista, ela não foi um movimento socialista em si, porque ela foi feita principalmente com o protagonismo dos senhores de engenho, certo? E das autoridades locais do Recife, que eles queriam menos interferência do poder central do Rio de Janeiro na administração ali dos negócios, na administração da política, na administração da justiça local ali e tal. Então, ela reivindicava uma autonomia provincial, certo? Então, apesar de ela trazer essas ideias mais moderninhas aí, ela não foi uma revolução socialista, mas está aí, revolução praieira, mais uma para conta de Pernambuco, né? Esse estado revolucionário por natureza, esse estado historicamente conhecido por ser inquieto e questionador. E é isso. É isso que temos para hoje, molecada. Eu vou colocar esse caderninho aí para vocês, se der, porque está dando problema lá no negócio. Mas é isso aí que temos da aula de hoje. Dúvidas? Questões? Observações? Comentários? Deixa eu parar de gravar? Não. Ah, não? Eu tenho uma dúvida. Você falou que depois acabou a escravidão, aí eles trouxeram os imigrantes, tudo, para trabalhar, mas e os negros que estão aqui? Esse é um grande problema. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem no nosso país hoje, né? Porque os negros eles foram simplesmente abandonados à própria sorte, né? Não teve nenhum projeto de tentar realocar os escravizados, eles foram libertos e relegados à própria sorte, foram abandonados completamente pelo poder público, pelos fazendeiros, por todo mundo que tinha poder, eles foram condenados à periferia, condenados à mendicância, condenados a sobreviver do jeito que dava, porque eles não consideravam os negros... Olha só que filho da puta, né, mano? Trabalha 350 anos o negro de escravidão, aí quando acaba a escravidão, ele não serve mais para trabalhar, tem que trazer o europeu para embranquecer o país. É muito louco, mano, é muito louco, velho. O abandono da população negra depois da abolição da escravidão no Brasil é uma das principais origens das mazelas sociais aí referentes ao racismo estrutural e essa brisa de dívida histórica aí, porque os escravos deixaram de ser escravos e viraram mendigos, tá ligado? Viraram indigentes, viraram vadios, porque não tinha o que fazer, tá ligado? Não tinha, eles não foram acolhidos pelos senhores de terra, e eles não tinham terra, e eles não tinham conhecimento técnico, eles não tinham porra nenhuma, eles só foram simplesmente abandonados, né? Mas isso a gente vai falar mais na aula de abolição e de escravidão. What else? O Alex, tá tudo bem? Bruna, tudo certo por aí? Tranquilo. Tranquilo? É o brabo então, galerinha. Vou parar de gravar.